Como vocês já sabem, Silas Malafaia sofreu uma tentativa de ataque armado em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Durante o ocorrido, seus seguranças agiram rapidamente, resultando em uma troca de tiros com os criminosos, que acabaram fugindo. Felizmente, o pastor saiu ileso, mas o episódio levanta uma reflexão. Foi a intervenção divina que o protegeu? Como ele prega baseado em Salmos 91, ou a ação humana dos seguranças contratados? A situação gera debate sobre a coerência entre o discurso e a prática de líderes religiosos. Pregam um Deus como refúgio e fortaleza, mas recorrem a carros blindados e seguranças armados. Estariam eles demonstrando falta de fé naquilo que ensinam? Ou é justificável que líderes espirituais busquem proteção humana? Essas contradições colocam em pauta o estilo de vida luxuoso de alguns pastores, que vivem cercados de segurança e proteção, enquanto proclamam um Deus suficiente para cuidar de qualquer fiel. Será que isso reflete hipocrisia ou apenas uma necessidade? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque vamos discutir essas questões de maneira franca e profunda. Afinal, é certo que um pastor ande com seguranças e use carros blindados? Vamos descobrir a verdade por trás disso. Silas Malafaia saiu ileso após um ataque armado em Olaria, no Rio de Janeiro, mas o episódio traz à tona uma reflexão importante: onde está a confiança na proteção divina que ele proclama em seus sermões? A presença de seguranças armados e o uso de carro blindado levantam questionamentos sobre a coerência entre sua mensagem e suas ações. Será que ele realmente acredita que Deus é suficiente para protegê-lo? Essa aparente contradição coloca em xeque o exemplo que líderes como Malafaia dão aos seus seguidores. Enquanto pregam que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Salmos 91:7, na prática, parecem confiar mais na segurança humana. O que dizer de um pastor que exalta a fé nos púlpitos, mas na vida cotidiana se cerca de medidas extremas de proteção? Esse comportamento reflete não apenas uma possível falta de fé pessoal, mas também uma mensagem contraditória para os fiéis. Como acreditar que Deus é refúgio e fortaleza, quando o próprio pregador depende de guarda-costas e blindagem? Jesus, que andava entre leprosos e pecadores sem medo, confiava plenamente na vontade do Pai. Já esses líderes, ao se isolarem com seguranças, demonstram mais preocupação com sua própria segurança do que com o exemplo de vida que pregam. A Bíblia diz em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? No entanto, muitos pastores parecem usar esses versículos como frases de efeito, enquanto dependem de armas e proteção humana. Essa incoerência é um duro golpe na imagem de uma fé genuína e pode levar muitos a questionar a essência da mensagem cristã. Afinal, é justificável um pastor andar com seguranças? Ou isso revela mais sobre medo e status do que sobre confiança em Deus? A questão não é apenas de proteção, mas de viver o que se prega. Se o exemplo de fé é ignorado pelos próprios líderes, o que resta para aqueles que os seguem? A confiança total em Deus deveria ser a marca de todo cristão. No entanto, a escolha por segurança armada vai além de uma questão de proteção física, ela reflete diretamente a fé que é professada. A Bíblia ensina que a confiança deve estar em Deus, e não em forças humanas ou instrumentos de violência. Como diz Salmos 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando pastores, especialmente os pentecostais, escolhem depender de seguranças armados, parece haver uma contradição com a soberania do Deus que proclamam. Será que o temor dos homens tem superado a confiança na proteção divina que tanto pregam? Vivemos, sim, em tempos perigosos, mas essa realidade não deve ser uma desculpa para desconfiar do poder de Deus. Jesus, por exemplo, andava entre as multidões, mesmo sabendo que muitos desejavam matá-lo, e nunca recorreu a escoltas armadas. Seus discípulos enfrentaram perseguições e até o martírio, sem recorrer a meios humanos para se proteger. Quando Pedro tentou defender Jesus com uma espada, ele foi repreendido com as palavras: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada morrerão. Mateus 26:52. O que dizer, então, de pastores que se protegem como celebridades, cercados de seguranças,
enquanto cobram dos fiéis uma fé inabalável na provisão divina? A transformação de líderes religiosos em figuras inacessíveis, mais preocupadas com status e medo, parece contrastar com o modelo de Cristo, que pastoreava entre o povo e confiava plenamente no Pai. A presença de seguranças armados pode não ser pecado em si, mas aponta para uma fé enfraquecida e contaminada por interesses terrenos. Afinal, a Bíblia nos lembra em Salmos 46:1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Será que esses líderes estão confiando mais na força humana do que na promessa divina? E você, o que pensa sobre isso? É correto um pastor ou cristão andar com escoltas armadas? Essa prática demonstra falta de confiança em Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo fatos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.